os federativos são do Grêmio, né? Os econômicos são dos representantes, exato. Perfeito. Mas igual o Grêmio lucra, porque esse jogador foi contratado... Não, e ele volta, né? Barato. Ele volta para cá para o Grêmio possivelmente negociar ou ficar com ele. Vamos mostrar o que os jogadores estão colocando nas redes sociais, é o quadro Nas Redes aqui no programa. Olha aí o Alexandre Pato homenageando o seu papai, hoje é aniversário dele. O Oscar Emboaba, ex-colorado, aí abraçando o Ramírez, que está de aniversário hoje também. Zé Roberto. Essa campanha é legal. Sobre a campanha para a doação de órgãos, né? É, muito legal. Doe seu talento. O Guilherme Biteco, com a família aí, o sogrão, que maravilha. Carlos Martim Luque, apaixonado, um amor é lindo, que espetáculo. Valdívia Mágico, grande Valdívia. Esse é uma figura, hein? Nosso telespectador aí, nosso parceiraço. Vitinho, só tem que agradecer a Deus... Faz um agradecimento ali, a seleção sub-23, né? Tá indo para a seleção olímpica. Agora que perdeu de espaço o Vitinho no Inter, é um negócio... A gente vai falar disso na sequência, né? Porque tá confirmado aí, pelo menos o treino de ontem apontou, o Taiberson no ataque colorado. O Meia Souza, ex-Grêmio, São Paulo, atualmente está no Passo Fundo, ele ganhou um processo trabalhista de R$1 milhão contra o Grêmio. Não é o momento. Não é um bom momento, né? Ganhou um processo em última instância no TST, Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, não cabe mais recurso. Tá bom, né? 1 milhãozinho. Tu dá uma parceladinha, consegue uma parceladinha e paga, velho. Não tem o que fazer. Não, a diferença é que o Grêmio paga, né? O Souza foi o primeiro jogador a ganhar mais de R$500 mil na história do Grêmio. Sabiam disso? Foi. O primeiro jogador do Grêmio a ganhar mais de R$500 mil foi o Souza. Depois vieram outros. Né? O Souza ganhava mais de R$500 mil. E o Souza não é um jogador para esse patamar, né? E aquele momento era de uma realidade inflacionada do futebol brasileiro. Ele teve um momento muito bom no Grêmio, de um semestre muito bom no Grêmio, que fez com que se renovasse o contrato. Porque ele pertencia a um clube francês, Daniel, não lembro qual era. Pois é. Se era o PSG. Acho que era o PSG. E aí o Grêmio parcelou a compra dele junto ao PSG, juntou o salário e dava quase 600 mil por mês. Eu me lembro que o Souza Essa é a contratação do desespero, tá? É a contratação para a torcida. Aí o time não é bom, tu vai lá, tu traz o Souza, que é um bom jogador, mas era dependente de um time. O jogador vem ganhando uma fortuna e acontece o que acontece. Ele era um sonho antigo do Grêmio com o São Paulo, né? E o São Paulo não liberava ele. E ele fez parte aquele processo vitorioso do São Paulo, em que o São Paulo emendou 3 campeonatos brasileiros. Ele foi campeão do mundo, né? Contra o não, mas aí acho que ele não estava ainda. Ele não era o ala direito daquele time? Ele foi campeão da Libertadores. A Libertadores eu sei que ele foi campeão. Eu acho que ele era o ala direito desse time. Acho, não tenho certeza. Alguém vai nos dele confirmar nos brasileiros de 2006 e 2007. Na Libertadores ele estava. João Batista Filho, mais uma vez na Central do Esporte. Esse assunto está repercutindo bastante aqui nas nossas redes sociais. O Antônio Rodrigues está dizendo que vergonha. O Francis disse o seguinte, o Kleber também vai receber só na justiça. O Dionis, ele tá certo, trabalhou, tem que receber. Ele jogou muito aqui no Grêmio em 2009. O Fernando Espinosa, eita, é um time da segunda divisão. O César, caloteiros. E por aí vai, tá devendo, tem que pagar, tá dizendo a Débora. O Lucas Rafael fala nesse mesmo sentido, diz que, criticando aqui o Internacional, enfim, o pessoal acaba discutindo um pouco. E o Anderson Pereira, para finalizar, diz que ele tá cobrando pelos direitos dele e o Grêmio tem que pagar mesmo, não há outra forma, Chico. Tem que pagar, não adianta. Quem tá com muito é o Paulo Bogado, tudo bem? Muita vontade. Depois a gente faz um valezinho aí. Notícia, maravilha, 4h15 da tarde, né? Os gols continuam vazios, mas... Chora que Deus Olha, mas o que eu tenho para dizer é para chorar. Ontem, por volta de 5h30 da tarde, aqui no bairro Glória, em Porto Alegre, tiroteio entre policiais da Delegacia de Homicídio de Viamão e bandidos que fugiam. 4 bandidos trocaram tiros com a polícia. Um deles ficou ferido, como você vê nas imagens, os outros 2 foram presos e o 4º homem fugiu da polícia. Inacreditável. A gente vem falando, não tem mais dia, hora, local, mais nada, Chico. Tiroteio e, graças a Deus, não atingiu ninguém, né, nenhuma vítima ou inocente que passava pelo local. Já temos que comemorar. 4h15, estou de olho. E depois do intervalo tem mais dos donos da bola. Até já.
lugar preferido de Porto Alegre. E descubra uma cidade que você não vê todos os dias, onde a diversão encontra o seu espaço. Gentilezas encontram o tempo, e os bons tempos de repente se reencontram, onde grandes paixões encontram corações apaixonados e atarefados se desencontram de suas agendas. Porto Alegre é uma cidade em constante movimento e onde você encontra tudo o que ama. Uma homenagem da Prefeitura aos 243 anos da nossa cidade. Guine Esportes. Tudo pra tudo quanto é esporte. Cala a boca! Cala a boca! Pouco mais da metade da população já sofreu na infância com ofensas, humilhações e falta de carinho. É o que mostra um novo estudo divulgado neste mês por pesquisadores do Rio Grande do Sul. A gente segue falando do Internacional. O zagueiro Paulão, ele pediu para a assessoria de imprensa do Internacional para falar ontem à tarde. Paulão queria se defender da acusação de um bate-boca que aconteceu entre ele e alguns torcedores no Inter depois da partida contra o Veranópolis. Vamos acompanhar. Algumas coisas falaram ali que foram noticiadas que eu saí discutindo com o torcedor, que eu bati boca com o torcedor, que eu fui um dos defensores. Tinha uma matéria que estava falando que é o defensor. Não, só queria esclarecer que eu não bati boca com ninguém, cara. Eu não bati boca com ninguém, não saí discutindo com ninguém. Na verdade, após o jogo, na beira do campo ali, eu dei uma entrevista assim. Falei, o que foi me perguntado foi sobre a situação da torcida. O que é que eu tinha falado da torcida? Eu falei que, mais uma vez, o Tyberson tinha entrado para nos ajudar. E no momento do jogo ali ele estava sendo vaiado, mas que se ele fosse, se esperasse o momento de vaiar, poderia ser após o jogo, depois do resultado. O que eu falei foi isso, na entrevista de campo. Saindo da entrevista de campo, estou descendo no vestiário, tinha alguns torcedores vaiando e xingando o Jorge Henrique. Estava descendo as escadas aí, Jorge Henrique, eu atrás do Jorge e o Dida vindo logo após. E daí um torcedor veio e falou assim, não, tu é corintiano, algumas coisas desse jeito. E daí eu olhei para a torcida e falei, acabamos de ganhar o jogo. Vocês queriam o resultado, ganhamos o jogo e nada se passou disso. Nada mais. O cara, não, Paulo, beleza, tudo bem, boa, não sei o quê. Mas não discuti com ninguém, não bati boca com ninguém, como foi noticiado que, eu falei que é por isso que eu tô nessa situação, que eu tava na reserva, alguma coisa que eu tinha reclamado, nada disso. Nunca falei nada disso, sempre trabalhei, sempre busquei meu espaço, nunca cheguei para comentar nada, nunca mostrei insatisfação no meu trabalho aqui no Inter, nada nessa situação. Nunca falei nada disso, só queria esclarecer, porque pode parecer que porque o Paulo não tá jogando, quer descontar na torcida, ou o que aconteceu lá em Veranópolis com um time, que o time não estava bem, acabou ganhando o jogo e ele foi um defensor. Nada disso. Só queria deixar bem claro que nenhuma situação dessa aconteceu comigo. Eu não bati boca com ninguém, não discuti com ninguém. Já aconteceu sim, como aconteceu ano passado, mas uma situação em toda a minha carreira que eu nunca discuti, nunca bati boca. E queria só deixar isso claro e falar para todos os torcedores que eu não tenho nada contra torcedor nenhum, pelo amor de Deus, e até mesmo porque, se for depender, eu preciso ainda mais do torcedor do que os torcedores precisam de mim, até porque tem 30 jogadores aqui e eu preciso do apoio deles. Então, eu não falei nada demais, não briguei com o torcedor, não fiz nada além de entrar em campo, mostrar meu trabalho e sair de campo com a cabeça erguida, porque fomos lá e quebramos um tabu de 7 anos. Então, eu só queria deixar bem claro isso. Falei com o pessoal da assessoria aqui do Inter para deixar bem clara essa situação. O Paulo é um grande cara, né? Acho que ele até se expressa bem também. Tá adaptado à cidade aqui, jogou no Grêmio, agora joga no Inter e tal. Eu só confesso a vocês que eu não entendi o tamanho que ele deu pro fato. Nem eu. O Paulão foi mal assessorado nesse processo todo, tá? O Paulão, no ano passado, fez um gol de bicicleta, que era hora de colher todos os louros, e se recusou a dar entrevista. Quando ele era a atração, fazendo o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Ele estava magoado com as críticas. Aí ele não falou. Na hora de se promover, que ele deveria ter feito pelo marketing pessoal, ele não fez.
Ninguém estava mais falando da discussão dele com torcedores no final de semana. Ele chama uma coletiva e estamos nós aqui de novo tratando desse assunto. E outra, um dos pontos da coletiva que ele nega, ele não deveria ter negado. Ele disse que... Porque ontem, não foi para o microfone da Rádio Bandeirantes, foi para uma outra rádio, que eu ouvi a reprodução ontem. Ele disse sim ao final do jogo. Foi por conta de... Não exatamente nessas palavras, mas foi por ter discutido com o torcedor que hoje eu estou nesta condição. Que condição? De reserva. Ele disse isso no microfone de uma rádio de Porto Alegre. E ele veio negar isso na coletiva. Tem duas coisas erradas aí. O primeiro dele falar e o segundo de que não é verdade. Não é verdade. Não é eu confesso que eu não ouvi. Agora, eu fiquei surpreso porque o que eu tinha pelo menos de informação, porque aí sim eu ouvi, eu estava na Arena do Grêmio para narrar o jogo do Grêmio, mas acompanhei a transmissão da Rádio Bandeirantes do jogo do Inter. Um torcedor meio que cobrou, não tá ganhando. E aí o Paulão acho que não se tocou que a cobrança do torcedor era para o jogo contra o Veranópolis, porque o retrospecto era desfavorável ao Inter. Não ganha, e ele disse assim, né? mas como que o time não está ganhando? Porque eu acho uma discussão normal, né? Ele não xingou o torcedor, disse, mas como é que o time não está ganhando? O time está ganhando, mas eu acho que ele não se tocou que o torcedor estava cobrando ganhar em Veranópolis. Mas isso aí me pareceu uma discussão normal, não veio nenhum tipo de problema. O torcedor não foi desrespeitoso com ele também não foi o torcedor. O assunto estava morto. O Paulão renasceu, o assunto estamos nós aqui discutindo ruim pro Paulão. É que eu nesse episódio aí lá em Veranópolis, eu vi a torcida meio incomodada mesmo. Não sei se porque o time estava com reservas e a torcida esperava para ver os titulares lá. Não sei se por conta da decepção com os últimos desempenhos. Ou a própria atuação ou com a atuação no jogo, que estava ruim mesmo. Se não é o Tyberson fazer aquele gol, o Inter não jogou bem para vencer o jogo. Eu estava lá, tá? O incômodo me pareceu mais complexo. Eu acho que o incômodo da torcida do Inter naquele dia... Com o contexto de um time que não está jogando bem, não está passando para ela a confiança de que vai ganhar a Libertadores da América. Mas me pareceu que o incômodo, Baldassi, você estava no local lá, mas me pareceu que o incômodo foi com o Diego Aguirre. Sim. E aí o Tyberson tomou vaia de carona. Não, o Tyberson, quando entrou, foi vaiado, né? Porque não botou o Vitinho. Pois é, mas aí que tá. Eu acho que não foi o Tyberson vaiado. Eu acho que a substituição foi vaiada. De repente, a saída do Valdívia. Porque, tu não pode vaiar o Tyberson, sendo que uma semana antes o Tyberson fez o gol que deu a vitória pro Internacional. A vaia eu acho que nem foi pro Valdívia. A vaia foi por não colocar o Vitinho. Bom, pode ser. Aí pode ser. Aí se justifica. Tentando colocar no lugar do Paulão, assim, né? O Baldassi falou, tá trazendo o assunto de novo. É que daqui a pouco, né, o jogador não tem a mesma noção que a gente está tendo aqui, como posição de quem passa a informação de que o assunto está morto. Daqui a pouco, para ele, o assunto ainda está martelando na cabeça, e daqui a pouco, para ele, na próxima vez que ele jogar, ou na próxima vez que ele tiver que responder alguma coisa, ou, entre aspas, bater de frente com o torcedor, né, entre aspas, daqui a pouco pode sentir que pode sobrar para ele de novo. Então vou lá, ou pelo menos dar a minha versão aqui do que aconteceu, para tentar diminuir. Porque daqui a pouco o jogador não tem a mesma percepção que a gente tem. Porque o jogador mas aí entra o que o Baldassi falou, ele tem que ser bem assessorado. Aí entra o Rodrigo Weber e o Gabriel Cardoso, os assessores de imprensa do Inter. Tudo bem, mas nós sabemos que essa relação atleta-imprensa, imprensa-atleta, ela não é uma relação fácil. Ela não é uma relação fácil. Então, o jogador... Assim como a do jogador-torcedor. O jogador, ele tem aquela cultura do vende jornal. Eles usam muito isso. Isso aí foi dito para vender jornal. A gente sabe como é que funciona e tal. E o Paulão deve ter pensado o seguinte, vou tentar cortar esse assunto aí porque isso deve estar repercutindo. Mas aí ele se antecipou Daniel, Só que não estava repercutindo. Pois é, o jogador ele achou que estava. Eu acho que o jogador tem que ter equilíbrio, porque assim, o torcedor que xingou, que vaiou, foi o mesmo que vibrou quando ele fez um gol de bicicleta. E eles têm que estar acostumados. A gente tem que se acostumar com isso. Nós tomamos porrada aí todos os dias, pelo que a gente diz. Jogador não tem que E quando o cara concorda com o que a gente fala, nós somos ídolos do cara. Quando o cara discorda, nós somos uns... e tudo mais. No teu caso, aí tu vira o Chico Colorado ou o Chico Gremista. É isso aí, faz parte. E a gente tem que lidar com isso. Nós estamos numa esfera até muito... Mas mais baixo em relação ao jogador de futebol do que ele representa. Mas é que o jogador tem um componente emocional, né?